Bem-vindo ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso. Hoje nós faremos a primeira aula, aula 1. Nós começaremos a ler o capítulo 1 do livro de Mateus. Mateus 1 para frente. Então vamos iniciar. Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Veja, um ponto importante a ser visto aqui, um parênteses a ser feito, é como aqui é importante essa menção de filho de Davi. Por quê? Porque o objetivo dessa genealogia é provar de que Jesus era o Messias. E o Messias, como diz as Escrituras, viria da casa de Davi, da geração de Davi, do rei Davi. Então aqui você vê que o autor, que é Mateus, ele começa dizendo da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, que também era filho de Abraão. Então aqui prova como Jesus era o Messias, aqui prova que a profecia foi verdadeira. Agora iremos pular direto para o versículo 16, porque do capítulo 1, versículo 2 até o capítulo 1, 16, são apenas menções de nomes, um gerando o outro. Fulano gerou ciclano e assim vai. O que é importante é o versículo 16, que diz: e Jacó gerou José, quer dizer, continua usando esse termo gerou, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então veja aqui que houve uma quebra, não fala mais gerou. Quando chega em Jesus, diz da qual nasceu Jesus. Por quê? Porque Jesus não não nasceu de uma união de um homem e uma mulher, como é todos nós. Porque se houvesse essa união de um homem e uma mulher, e aí nascesse Jesus, mesmo que ele fosse da casa de Davi, da geração de Davi, ele nasceria no pecado. Então Jesus, como não teve pecado, ele foi concebido sem a união de um homem e uma mulher. Por isso que aqui o texto muda. Em vez de gerou, Maria não gerou Jesus. Maria foi da qual a mulher de onde Jesus nasceu. Note também que essa palavra Cristo ela é uma palavra grega. A versão dela no hebraico é Messias, ungido de Deus. Então aqui Mateus está usando já a nomenclatura grega de Jesus. Jesus Cristo. Jesus o Messias. Então, continuando, Mateus 1, 17, diz assim: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Mateus 1, 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha só, vamos só parar aqui um pouquinho para falar sobre esse costume da época de Jesus. Como eu disse na aula 0, era costume as mulheres serem prometidas para o homem. E o homem não tinha relações sexuais com ela até consumado o casamento. Então aqui Maria estava prometida apenas a José. Apesar de José não ser ainda o marido dela oficialmente, eles não tinham casado ainda, ela já pertencia a José. E isso causou um problema sério, porque nessa época, uma mulher prometida que aparecesse grávida era sinônimo, era entendido naturalmente que ela adulterou. E ela quebrou esse pacto, né? Ela não esperou o noivo chegar. Mas não era o caso de Maria, como a gente sabe, ela foi usada pelo Espírito Santo para trazer o Messias à Terra. Então vamos continuar aqui lendo. Mateus 1,19 diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Veja aqui que a lei de Moisés autorizava que José exigisse a morte de Maria por apedrejamento, porque ela aqui tudo indicava que cometeu um adultério, ela não esperou o noivo chegar. Porém, José era uma pessoa de bom coração, aqui mostra, porque aqui Deus ainda não tinha intervido
não tinha falado ainda com José. E mesmo assim ele decidiu, por si próprio, de que iria deixar Maria embora sem levar ela à exposição e à humilhação pública. Então, continuando aqui, Mateus 1:20. Mas, depois de ter decidido isso, apareceu-lhe um anjo ao Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, veja bem, o nome Jesus não era um nome estranho na época. É o mesmo nome, biblicamente falando, no hebraico, de Josué. É o mesmo nome, que significa o Senhor salva. Então esse nome era comum, muitos já tinham esse nome. Josué foi o soldado, o braço direito de Moisés. Então, de Moisés até Jesus, houveram aí milhares de anos. E aí esse nome com certeza era usado muito frequentemente. Então, Jesus é a versão grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor salva. Amém? Então, continuando, Mateus 1:22, 23, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhes chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aí aqui eu pergunto para você, por que era importante que Jesus nascesse de uma virgem? Por que isso daí era tão importante? Então, conforme eu expliquei aqui antes, e nós temos que ter isso em mente, todos nós somos pecadores, não porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque nós já nascemos no pecado. Todos os seres humanos que nascem da união de um homem e uma mulher, eles já nascem pecadores. Não há nada que um bebê tenha feito para dizer que ele é um pecador, mas ele tem a frutinha do pecado ali dentro dele, porque ele é uma descendência de Adão e Eva, que pecaram no Éden, e por causa disso, todos que nascem da união do homem e mulher são pecadores. Né? No dicionário diz, o pecador é todo aquele que peca, mas a Bíblia diz, o pecador é todo aquele que nasce no pecado. Então nós todos nascemos no pecado. Então era importante que Jesus, para ser o nosso cordeiro, para ser o sacrifício dado em nosso lugar, na cruz, ele tinha que ser imaculado, ele tinha que ser perfeito, sem nenhum pecado. Então, por isso, esse nascimento virginal era importante, porque ali não houve uma junção. Jesus é descendente de Adão, por causa da forma física que ele recebeu aqui na terra e por ter nascido de uma mulher, mas ao mesmo tempo ele não é um filho de Adão que herdou o pecado de Adão. Amém? E outra pergunta que eu faço a vocês é, o nome do Salvador, Afonso, você não tinha acabado de ler que era Jesus? Por que aqui o profeta diz que o nome deveria ser Emanuel? Então aqui é importante nós esclarecermos que Deus tem vários nomes, como nós também. Eu posso ser chamado de pai, eu posso ser chamado de filho, eu posso ser chamado de chefe, são vários títulos diferentes. E Deus usa títulos e nomes diferentes. Vamos ver aqui alguns nomes que Deus tem na Bíblia. Senhor dos senhores, Elohim, Elohim significa simplesmente Deus em hebraico. El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou, ou eu sou, que é a forma que ele se apresentou a Moisés na sarça ardente no deserto. Também outro nome é Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor nos cura. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Chamá, o Senhor está aqui. Então todos esses são nomes que Deus tem usado durante toda a história da humanidade. Então aqui não é uma contradição, não é um erro, mas sim que Emanuel significa Deus conosco. E Josué, que é a versão grega, Jesus, significa Deus salva. Então, na verdade, aqui não há uma contradição. Aqui é apenas Deus usando nomes diferentes que ele usa para se expressar. Amém? Então, Mateus, continuando, Mateus 1:24, diz assim: ao acordar,
José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Continuando Mateus 1:25, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Uma coisa interessante nessa passagem de Mateus 1:25 é essa palavra enquanto, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Isso indica que após o nascimento de Jesus, José e Maria, que eram casados, eles tiveram relações sexuais normal que qualquer casal tem. Não é pecado, o sexo não é pecado desde que seja dentro de um matrimônio, desde que seja dentro de uma união estável. Não o pecado do sexo é você usar promiscuidade e cada dia estar com uma pessoa diferente. Isso que é abominável para Deus. Porém, dentro do casamento, o sexo é uma bênção. Deus deu essa ordem a Adão e Eva, dizendo lá no Éden, multiplicai-vos. Aí eu te pergunto, como eles vão multiplicar se não houver ato sexual? Então, o sexo, ele não é um pecado. Ele é um pecado se feito fora do casamento. Então, tudo indica aqui que José teve relações sexuais com Maria normalmente. Mas, Afonso, Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, morreu virgem? Ela não morreu virgem? Muita gente diz que ela morreu virgem. Na verdade, não. Ela não morreu virgem e tem 3 pontos importantes aqui que eu quero levantar com vocês. 3 argumentos que mostram que Maria não morreu virgem. O primeiro argumento é justamente o que eu acabei de falar, que é a palavra enquanto, em Mateus 1:25. Se eu falar para você, enquanto eu estiver no Brasil, eu não vou jogar futebol, significa que saindo do Brasil, provavelmente eu vou jogar. Por que eu estou usando essa palavra enquanto? Porque eu estou dizendo que enquanto esse período existir, eu não vou fazer isso, não vou jogar futebol. Porém, não quer dizer que eu não jogue futebol, nunca jogarei futebol. Então essa palavra enquanto, mostra bem, sugere, vamos colocar assim, que Maria teve relacionamentos normal de mulher casada com José. O segundo ponto importante para responder essa pergunta, Maria morreu virgem, como dizem alguns cristãos, e a resposta é não, ela não morreu virgem. O segundo ponto é o direito de José, pela lei de Moisés, de se deitar com a sua esposa. Não há na Bíblia nenhum registro de que José abriu mão disso e virou um eunuco, ou simplesmente fez um voto de castidade por causa de Maria. Então, assim, pela falta dessa informação e por causa do enquanto que nós lemos no versículo passado, tudo indica que ele teve sim relacionamentos com Maria, relacionamento de homem e mulher, porque era um direito dele. Seria injusto se Deus tivesse dado Maria para ele e depois dito, olha, ela vai gerar e você não pode mais tocar nela. Entendeu? Provavelmente isso daí, sem falar que nessa época, na Terra, na história da humanidade, era muito importante a multiplicação da família. Mulher estéril era considerada como uma coisa inútil na sociedade. Não tinha serventia para nada, porque todos tinham que se multiplicar. Era vergonhoso você ter poucos filhos. Então não faz sentido José ter abrido mão desse direito que está na lei de Moisés. O terceiro ponto importante é que a Bíblia relata que Jesus tinha irmãos. Veja aqui, em Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Essa passagem aconteceu quando Jesus foi pregar em sua cidade natal. Então imagina, a cidade era pequena, Jesus foi pregar na sua cidade natal, onde ele cresceu, e as pessoas falavam, mas você está dizendo que você é Deus? Mas eu te vi crescer aqui, correndo nas ruas aqui, por acaso seus irmãos não estão aqui, Tiago, José, Judas e Simão? Por acaso suas irmãs não estão aqui, eu estou vendo elas? Você tem família, você é um humano qualquer como nós, por que você se diz Deus? Então ali eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. E aqui é nessa passagem que Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então aqui mostra claramente que Jesus tinha irmãos, inclusive Tiago e Judas se converteram e escreveram cartas. A carta de Tiago no Novo Testamento foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. E a carta de Judas não é Judas Iscariote, obviamente, o que traiu Jesus, mas sim Judas, irmão
de Jesus, que escreveu a carta de Judas. Então Jesus tinha irmãos e irmãs. Então aí nesse quadro vocês podem ver que José e Maria primeiro teve a influência do Espírito Santo para nascer Jesus, depois que Jesus nasceu, nasceram Tiago, Simão, José e Judas, sendo que Tiago e Judas escreveram cartas no Novo Testamento. Veja aqui também em Mateus 13, 54 e 55, diz assim: chegando Jesus à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então você vê que não só está relatado isso no livro de Marcos, mas também relatado isso no livro de Mateus. Jesus tinha irmãos e irmãs. E não são irmãos e irmãs na fé, são irmãos e irmãs da mesma, do mesmo ventre, Maria e José. No caso, esses irmãos nasceram da união de um homem e uma mulher, de José e Maria, diferentemente de Jesus. Veja também em Salmos 69, 8, diz assim: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até mesmo para os filhos da minha mãe. Aqui é Jesus, Deus, inspirando Davi, o salmista, a profetizar. Isso aqui é uma profecia, dizendo que eu serei, né? Ele está dizendo aqui no presente, sou estrangeiro, mas é para dizer que o Messias, Jesus, seria estrangeiro, seria um estranho, até mesmo para os seus irmãos, até mesmo para os filhos de sua mãe. Então não há como interpretar diferentemente que Jesus não tinha irmãos. Ele tinha irmãos e irmãs. Vamos ver aqui também em 1 Coríntios 15, 3, diz assim, Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 4, 5, diz assim: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como um que nasce fora do tempo. Então aqui Paulo está mostrando, se referindo a Tiago. Esse Tiago era o irmão de Jesus. Continuando então a leitura, Mateus 2, capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então vamos só comentar sobre essa questão dos magos. A pergunta é sempre, o que são esses magos? Seriam o que a gente chama hoje de bruxos, de macumbeiros, de feiticeiros? Por que magos? Então, para esclarecer essa dúvida, magos significavam sacerdotes na religião do zoroastronismo, que era uma religião predominante na Pérsia. Então eles eram nada mais do que estudiosos dos astros. Era uma mistura de astrologia com astronomia. Então eles não eram bruxos, não faziam feitiços, eles simplesmente tinham essa função de sacerdote que olhavam para o céu e estudavam as estrelas, e estudavam os movimentos dos astros. O nome persa deles era Magush, por isso que chegou até nós como mago, porque no grego, traduzido Magush para o grego, virou magus. E aí, no latim, mago, que é por isso que hoje a gente fala mago, mas não tem nada a ver com feitiçaria. No catolicismo, creem, é pregado, vamos chamar assim, que eram 3 reis que vieram visitar Jesus. Porém, a Bíblia não menciona que esses magos eram reis. Essa tradição de que os magos eram reis vem de uma profecia que dizia que Jesus seria adorado por reis, mas não quer dizer que esses magos eram reis. Também não quer dizer que esses magos eram 3. Muitos dizem que eram 3 magos, né? A gente cresce ouvindo isso. Mas, na verdade, a Bíblia não relata quantos eram. Poderiam ter sido 5, poderiam ter sido 2, poderiam ter sido 10. Então, assim, não há esse relato de quantos magos eram.
A Bíblia diz que houveram 3 presentes, e por causa dos 3 presentes, a tradição julga de que cada presente desse simbolizava uma pessoa. Então são 3 presentes, são 3 magos visitando Jesus, só que não há indício disso na Bíblia, tá? Continuando então, Mateus 2:2 diz assim: E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Só um detalhe curioso, às vezes você pode perguntar por que toda a Jerusalém ficou perturbada com essa notícia. Era comum na época do rei, que era um absolutista. O rei, se ele se sentisse ameaçado, ele poderia castigar toda a população. Então era comum que o rei tivesse passando um problema, às vezes até de saúde, a população toda sofreria simplesmente porque o rei estava irritado com aquela situação. Então, um rei aflito significa que o povo inteiro ficava aflito. Então, só para esclarecer o porquê que toda Jerusalém também se ficou inquieta com essa notícia. Continuando, Mateus 2:5 diz assim: E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-me com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriu-se os tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Veja aqui nessa passagem, Mateus 2:11, como diz, ao entrarem na casa. Existem 2 observações que eu quero trazer para vocês sobre esse versículo. A primeira observação é que Belém era uma vila minúscula na época de Jesus. Foi decretado pelo imperador de Roma que todos os súditos, né, do Império Romano deveriam ir para as suas cidades natal e lá na cidade natal fazer o censo romano, que era dar o nome e a idade, de forma que Roma saberia quantos homens e qual idades eles tinham para poder alistar no exército. Caso tivesse uma guerra, eles poderiam exigir que esses homens fossem para o exército. Então, Belém era uma cidade minúscula, era uma vila, um vilarejo na época de Jesus. Então não faz sentido José ter chego naquela cidade e as pessoas fecharem as portas na cara dele, de Maria, dizendo que não tinham lugar para eles ficarem, como se fosse uma cidade grande, como se fosse Nova York, onde ninguém se conhecia. Mas não, lá na vila de Belém, todos conheciam José e Maria. Maria estava grávida. Pela lei de Moisés, era uma ofensa muito grande você não prestar ajuda a uma grávida. Então não faz sentido nós crermos que José e Maria não acharam nenhum lugar para ficar e acabaram tendo Jesus numa manjedoura, no relento, num campo aberto. Não faz sentido isso, porque era uma cidade onde todos se conheciam, todos conheciam José, e com certeza um dos parentes de José o recebeu dentro da casa dele. Por isso que diz aqui nesse versículo, ao entrarem na casa, eles estavam na casa, Jesus nasceu dentro de uma casa. Mas Afonso, da onde que veio então essa ideia de que Jesus nasceu no manjedouro ao ar livre? Isso vem da Igreja Católica na época medieval, que era comum na época medieval os animais ficarem fora das casas. E lá com os animais fora das casas, as manjedouras, que era o lugar que eles comiam. Porém, na época de Jesus, veja essa foto.
aqui ao meu lado, na época de Jesus, os animais eram trazidos para dentro da casa. Como vocês estão vendo aí, a sala de estar ali embaixo era, na verdade, um lugar onde armazenavam os animais por dois motivos. O primeiro motivo era que a noite era muito fria, porque lá é deserto, o deserto é muito quente durante o dia e muito frio à noite. Então os animais serviam como se fosse uma calefação, eles emitiam calor e assim esquentava a casa. E o segundo motivo é simplesmente para proteção, né, dos animais, para que eles não fossem roubados à noite ou para que algum animal como uma cobra os picasse e os matasse. Então aqui, mostrando aqui para vocês como era a casa, uma casa na época de Jesus, o que aconteceu foi que a parte superior da casa, onde ficam os quartos, estava lotada. Provavelmente por pessoas parentes de José também, mais idosas, que tinham prioridade, e por isso esses cômodos, esses quartos, vamos chamar assim, estavam ocupados. Porém, Maria e José então tiveram Jesus na sala de estar, dentro de uma casa, não foi num campo ao ar livre, tiveram Jesus dentro da sala de estar, vamos chamar assim, onde tinha a manjedoura que os animais comiam. Afonso, e quais são os significados? Existe um significado para cada um dos presentes dados? E a resposta é sim. O primeiro presente dado a Jesus pelos magos, não sabemos se eram 3 ou mais, mas o primeiro presente dado a Jesus foi ouro. O que quer dizer o ouro na Bíblia? Vamos ler lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, com esse simples versículo, nós podemos concluir, melhor dizendo, que o mago, ao trazer ouro para aquela criança, para Jesus, ela estava dizendo, esse é o Deus que se fez carne, porque dele é todo o ouro e toda a prata. Então, era uma forma de adorar Jesus, dizendo, esse bebê realmente é Deus. Qual que é o significado do segundo presente, o incenso? O incenso, ele fala em Salmos 141:2, que diz assim, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então aqui o salmista está comparando as orações deles que sobem como os incensos, o incenso que é queimado e sobe. Então, ao dar o incenso a Jesus, o mago está dizendo, você é o Deus que ouve as nossas orações. Olha só como é profunda cada significado desses presentes. O terceiro é a mirra. Mirra era usada para defuntos na época de Jesus. Vamos ler aqui em João 19, 39 e 40, diz assim, e foi também Nicodemos, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer nas preparações para o sepulcro. Então aqui mostra que ao dar ao magos, ao dar essa mirra para Jesus, os magos estão dizendo, você é o Messias que veio morrer por nós. Então é uma forma de dizer que eles criam que Jesus era Deus, porque eles trouxeram ouro, só Deus é o dono de todo o ouro e a prata. Os incensos, esse era o menino Deus que ouvia as nossas orações. E também, por último, a mirra, que era usada para os defuntos após a morte, porque eles sabiam que Jesus iria morrer, conforme tudo isso estava nas profecias. Então aqui chegamos ao final da nossa aula número 1. Hoje nós lemos de Mateus capítulo 1, versículo 1 até Mateus capítulo 2, versículo 11. Na nossa próxima aula, aula número 2, iremos continuar de Mateus capítulo 2, versículo 12. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as atualizações, todos os vídeos novos e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Te vejo na próxima aula.